Meus amigos, no vídeo anterior mostrei para vocês como um drone russo atingiu o complexo do Mosteiro da Lavra de Pechersk, em Kiev, que é uma das igrejas ortodoxas mais antigas de toda a Europa Oriental, da Rússia e da Ucrânia. Além disso, é um local muito sagrado para os cristãos ortodoxos na Rússia, que segundo a propaganda deles deveria ser o protetor do cristianismo. Não é. Eles realmente não se importam com essas coisas. E é controlada pelo FSB, assim como a igreja na URSS era controlada pela KGB. É assim que eles funcionam. Mas, como resposta, quero dizer, este era um local extremamente sagrado. Ainda é um local extremamente sagrado para os ucranianos. Como resposta, eles enviaram drones para Moscou. Sim, a capital. Direto para a refinaria de petróleo. Eles não atacaram um local sagrado. Existem várias igrejas em Moscou que poderiam ser destruídas, mas a Ucrânia não faz isso. Eles enviaram drones a uma refinaria de petróleo, como mostrado aqui. Lindamente em chamas, envolta em chamas, a unidade de refino foi atingida. O que é bastante interessante nisso é que essa refinaria é responsável por cerca de 40%, quase metade do consumo de combustível de Moscou e das áreas suburbanas ao redor. Então essa deveria ser a refinaria estratégica para o abastecimento de combustível da capital da Rússia, e a Ucrânia a atingiu. É enorme. 11,6 milhões de toneladas de derivados de petróleo por ano, o que representa, sim, 40% do combustível consumido em Moscou e no Oblast de Moscou. Temos muitas imagens bonitas, já que as pessoas em Moscou querem filmar essas coisas e postar na internet. Como você pode ver claramente, esta é a unidade de refino no vídeo pegando fogo. A maioria dessas unidades, aliás, foi construída por empresas europeias antes das sanções. Antes de 2014, empresas europeias construíram essas unidades, que ainda funcionam. Os russos não conseguem construí-las. Eles conseguem construir poucas refinarias de petróleo, mas elas não serão tão eficientes, o que faz muita diferença. Aliás, essa torre, claro, serve para queimar resíduos. Esse não é o incêndio do ataque de drone. O que quero mostrar é o drone de verdade. Existem muitos, mas este é um deles. Apenas sobrevoando Moscou. Moscou é a área mais fortemente defendida de toda a Rússia, em termos de defesa aérea. Há mais de 300 sistemas Pantsir-S defendendo essa área. E olhe para esse drone. Simplesmente voando sobre Moscou. Baixo, barulhento, devagar. Isso é uma vergonha e definitivamente uma retaliação pelo ataque ao complexo do Mosteiro Lavra. Mais imagens para você. É possível notar que o ataque foi na capital ou numa área mais rica, porque as imagens das câmeras usadas para filmar os incêndios são bem melhores. Essas imagens são de ótima qualidade, dá para ver que foram feitas por alguém que podia comprar um celular mais caro. Vamos apenas aproveitar as chamas, já que é a economia russa queimando bem na sua frente. A parte mais engraçada disso é que essa refinaria, sendo tão importante e tudo mais, é protegida por redes antidrones. Olha só isso. Redes antidrone descendo do topo daquela chaminé. Também a área da refinaria está protegida. Mesmo assim, os drones conseguiram passar. Alguém colocou palavras bem pesadas sobre o hino russo ou o hino soviético. Mesma coisa. Não vou traduzir. Esse é um golpe muito doloroso para os russos. Qual é o resultado? Bem, eu poderia dizer que esse é o resultado do ataque, mas preciso admitir que este próximo vídeo mostra o resultado de 2 anos de ataques ucranianos a refinarias na Rússia. Esta é uma fila de carros com 1 quilômetro de extensão para conseguir gasolina em Moscou. Isso é simplesmente horrível, só olha. Veja o que ocorre em Moscou. Uma fila de 1 quilômetro em um posto de gasolina. Já estamos aqui há uns 40 minutos. Bem, naturalmente meu Mercedes recém-pintado, uau, é o carro mais bonito no trânsito. É isso que o cara realmente diz. Ele se exibe com seu Mercedes, um carro alemão. É uma classe E, uma lendária classe E. E devo dizer que é um carro muito bonito. Tá muito bonito. Mas a Mercedes hoje não exporta para a Rússia. Eles usam o Quirguistão ou Cazaquistão para driblar sanções. Esse cara está se exibindo com a Mercedes dele. É tão estranho já que você não consegue gasolina para ela. Você dirige um carro que não é vendido no seu país porque seu país é um estado terrorista e mesmo assim se exibe com ele. É uma ostentação curiosa. Horrível. Eu achei que esse problema não chegaria até nós. Novidade, cidadão de Moscou.
Você é responsável pelas ações do seu país. A faixa inteira da direita é a fila para o posto de gasolina na rodovia São Petersburgo-Moscou. Bom para eles e bom para nós. Fico feliz em ver isso. Ainda não terminei de falar sobre o complexo do mosteiro Pechersky Lavra porque é um dos locais mais sagrados cultural e religiosamente em Kiev. Vocês lembram quando Notre Dame pegou fogo na França? Foi uma tragédia nacional e arrecadaram fundos. Me corrijam se eu estiver errado. Mas bem mais de $1 bilhão, eu acho, ou euros para consertar. E eles ainda estão restaurando ou já terminaram. É um símbolo da França. Lavra de Pechersky é um símbolo do cristianismo ortodoxo. Desde 2023, ela foi desconectada da ortodoxia russa e passou a estar ligada à ortodoxia ucraniana. Existe uma diferença porque a Igreja Ortodoxa Russa é controlada pelo FSB. Há uma diferença enorme aí. E a Ucrânia baniu esse ramo porque ele é controlado pelo FSB, que é uma agência de espionagem. Mas não é a primeira vez que os russos queimam essa igreja específica ou igrejas em geral. Isso foi em 1941, Pechersky Lavra, o mesmo complexo monástico sendo explodido pela NKVD. Antes de Stalin integrar a Igreja Ortodoxa Russa, sob o controle da KGB e da NKVD para controlá-los, antes disso, ele na verdade queimou todas elas. E depois disso ele percebeu, ok, podemos controlar o povo com isso. E ele transformou a Igreja Ortodoxa Russa em um braço da KGB. Então, antes disso, ele a explodiu. É isso que aconteceu. E da segunda vez que os russos simplesmente enviam um drone contra ela, é uma tragédia nacional para os ucranianos. Então eu trago para vocês um drone ucraniano com letras escritas nele por Mykola Brovdi, o líder ou comandante das forças não tripuladas da Ucrânia. Ele diz que a Lavra, que é o complexo do mosteiro, a Lavra vai resistir por séculos, Moscou vai cair, 10º Batalhão da USF, e eles enviam esse drone para Moscou. Nós vimos a refinaria pegando fogo, então isso é uma retaliação direta pelo complexo do mosteiro da Lavra. Se você gosta de estatísticas, as forças de Putin já danificaram ou destruíram ao menos 630 igrejas, casas de oração e outras instalações religiosas na Ucrânia. Sempre vejo esses comentários, mas dizer que ucranianos perseguem cristãos é propaganda russa, preciso afirmar. A Igreja Ortodoxa Russa, como mencionei várias vezes, age como um braço estendido ou como um braço do FSB. Os líderes da igreja e os padres recebem suas ordens do Kremlin sobre o que pregar para o povo. Eles colocam isso em contextos cristãos. Mas eles realmente pregam que devemos tomar a Ucrânia, devemos eliminar os ucranianos da face da terra. É isso que os padres dizem nessa igreja que não tem nada de cristã. Então, os ucranianos realmente baniram a Igreja Ortodoxa Russa do país, o que significa que eles estão processando o FSB. Mas a propaganda russa pinta isso como se os ucranianos estivessem perseguindo cristãos, o que não é verdade. Os ucranianos são cristãos. Foram eles que trouxeram o cristianismo de Constantinopla para as áreas russas e ucranianas há mais de 1000 anos. Isso veio através da Rus de Kiev, que é Kiev. É por isso que o complexo Pechersky Lavra foi um dos primeiros e mais importantes a trazer a literatura, cultura, hierarquia e tudo do cristianismo bizantino de Constantinopla para essas áreas da Ucrânia e da Rússia. Foi onde tudo começou. Os russos bombardearam o local. Aliás, Yuri Dolgoruk, o príncipe de Kiev da Rus de Kiev há cerca de 1000 anos, foi quem fundou a cidade de Moscou. Não estou brincando. Ele foi o fundador e está enterrado na Pechersky Lavra, o complexo da igreja que Moscou acabou de atacar. O fundador deles está enterrado nesse complexo. É impossível falar sobre essa história sem mencionar que não há Rússia nessa história. Existe a Ucrânia nessa história. A Rus de Kiev é a Ucrânia. A Rússia não copiou, mas roubou toda essa cultura, mas eles não têm uma cultura própria. Eles não têm herança própria. Sem a Ucrânia, eles são uma casca vazia. Todo o berço cultural da Rússia está na Ucrânia. E conectado a esse assunto, bela transição. Vamos para a Crimeia, que está ligada a toda essa região porque é ucraniana. Vamos à Crimeia ver essas imagens divertidas. Há filas longas de carros, certo? Mas e se você tiver que ficar na fila por horas e horas, seu carro realmente ficar sem combustível completamente e a fila andar? Você tem que tirar o carro do lugar, então você empurra seu carro. Olha só. Pessoas, uma por uma, empurrando seus carros.
E eu tenho que mencionar aqui, isso realmente não poderia acontecer nos Estados Unidos de jeito nenhum. Especificamente nos Estados Unidos, porque na Rússia, deixa eu te mostrar esse carro aqui, o branco e o vermelho, eles são Moskvich e Lada. Esse carro aí no meio eu posso estar errado. É um Lada Samara ou Mitsubishi antigo? Esses carros, esses Ladas, pesam pelo menos 1 tonelada e um pouco mais. Você não consegue empurrá-los devagar sozinho. Se você tiver uma caminhonete Ram grande ou algo assim, uma Ford F-150 F-250, você não vai conseguir empurrar isso a pé. Isso só acontece na Rússia, onde carros pequenos e leves são comuns. Há carros grandes também, mas não dá para empurrar uma caminhonete. Além disso, eu preciso te mostrar essas próximas imagens que aconteceram na Crimeia, que agora está voltando totalmente para a URSS, porque o roubo de combustível é algo que estava ausente na Rússia há uns 20, 30 anos. Isso não ocorre na Estônia ou na União Europeia, pois as pessoas não roubam mais combustível dos carros. Isso era comum na época soviética. E agora vamos ver a história. Saudações a todos vocês. Cheguei a Yalta ontem à noite com o tanque cheio de gasolina. Mas esta manhã o carro não liga. Por quê? O carro está sem gasolina. Vamos dar uma olhada. Belos pneus, aliás. E claro, ele está usando o Tripolowski, as 3 listras da Adidas. Eu respiro isso. História para outro momento. É outra marca alemã. Eles amam a Alemanha. Eles amam marcas alemãs. É o grande sonho deles. Eles querem carros alemães. Eles usam roupas alemãs. Eles copiam, eles tentam copiar tudo da Alemanha, mas geralmente falham. Eles não fazem isso muito bem. Então, o carro tem um tanque de combustível bem aqui, exceto que não tem, porque não foi só o combustível que foi sifonado, o tanque inteiro foi roubado. Que diabos! Eles drenaram todo o combustível, incluindo o próprio tanque de combustível. Eles roubaram o tanque inteiro. Então isso é algo que nem mesmo aconteceu na União Soviética. Normalmente eles só sifonavam o combustível do seu tanque, era só isso. Mas levar o tanque de combustível inteiro com eles... Isso é novidade. Isso é a Rússia de 2026. Aliás, na Crimeia, os ucranianos estão enviando a maior quantidade de drones por quilômetro quadrado em ataques de longo alcance. Eles estão enviando para a Crimeia. É uma das áreas mais atacadas por ataques de longo alcance pelos ucranianos. Então, o que as autoridades de ocupação da Crimeia decidiram agora é que, a partir de hoje, 17 de junho, estão proibindo motocicletas, ciclomotores, todo tipo de veículo motorizado de 2 rodas. A partir de que horas mesmo? 18 horas. Vou pegar o horário para você, das 20 horas às 6 a... Por quê? Não é pela falta de combustível, mas pode ser. É porque esses motores fazem sons parecidos com os drones. Então, teoricamente, é por motivos de segurança para que você possa ouvir melhor os drones. Porque supostamente alguns ucranianos que vivem na Crimeia pilotam suas motos de propósito ao mesmo tempo quando os ucranianos atacam a Crimeia. Então as forças de defesa russas, as forças de defesa aérea, não conseguiam ouvir ou localizar os drones tão facilmente, já que as motos estavam circulando. É só um jeito engraçado. As autoridades de ocupação da Crimeia proibiram o uso de motocicletas das 20 horas às 6 horas. O que é realmente doloroso porque algumas pessoas dependem da motocicleta. Elas podem não ter um carro, podem ter uma motoneta porque é muito mais barato, consome menos combustível. Na Crimeia, onde geralmente faz sol, é confortável usar motoneta, mas agora está proibido à noite. Quem trabalha até tarde, como volta para casa? Isso prejudica qualquer pessoa que vive na Crimeia, mas fizeram isso. A partir de hoje está proibido andar de motocicleta. Ou eles dizem que será tirado de você permanentemente. Isso é insano. Vamos ver o mapa. Quero dizer, posso falar sobre isso, mas vamos ver o mapa real da escassez de combustível na Rússia em 2026. Você já viu esse mapa em 24, 25, agora é 26, e esse mapa mostra apenas este ano. Quanto mais escura a cor, mais próximo de hoje. Quanto mais clara a cor, mais próximo de janeiro do começo do ano. Então, em janeiro ou fevereiro, temos Chukotka.
Pegamos o Krai de Krasnoyarsk, que é um dos maiores da Rússia. Em junho, pegamos a Carélia, junho. E olhe essas áreas escuras. Todas apareceram em junho. As áreas escuras só foram adicionadas em junho. Então, áreas enormes da Rússia, especificamente a Rússia Ocidental, tem falta de combustível em junho. Isso se deve aos ataques ucranianos nos últimos 2 anos. A Rússia é um país tão vasto, é uma federação que para fazê-lo sofrer você precisa de tempo, muito tempo. Anos atacando a infraestrutura deles. E isso fica evidente, realmente fica. Os ucranianos dominam essa técnica. Além disso, atacam tanto a infraestrutura de combustível quanto a de transporte. A Crimeia ficará isolada, já está quase, porque todas as pontes ao norte da Crimeia foram atingidas. A ponte da Crimeia, Kerch, ainda está funcionando. Agora, os ucranianos realizaram um ataque combinado em uma ponte-chave localizada na rodovia R20 Navarazia, entre Mariupol e Takarol. Veja só. Essa é a rodovia que contorna o norte do Mar de Azov, indo de Mariupol até a Crimeia. Ela é responsável por tudo o que a Rússia tem no sul da Ucrânia. Logística, água, gasolina, diesel, remédios, munição, tudo passa por essa rodovia. Se você tira isso, tira a capacidade do exército russo de travar a guerra de forma eficaz. A Ucrânia destruiu uma ponte na rodovia da Novorossia, um ponto de estrangulamento. Que pena. Vamos seguir. E o último vídeo que vou mostrar para vocês hoje é de um militar russo da Operação Militar Especial... Da operação militar especial que teve o abastecimento negado em um posto de gasolina. Posso abastecer meu Kamaz e encher alguns barris? E ela diz, não, você não pode abastecer. Lembro que o homem é do exército, está de uniforme camuflado, é soldado. Era para ser uma hierarquia alta, acima dos civis, o que acontece quando seu país está em guerra. Os soldados são os mais importantes. Mas não podemos encher tambores. Não há absolutamente nada que eu possa fazer. É proibido. Nós assinamos um documento. Podemos ser demitidos. Podemos até ser demitidos. Eu entendo. Ligue para a central de ajuda. Ligue para o gerente. Vai falar com outra pessoa, e eles conversam por um bom tempo, e o cara não recebe nenhum combustível, não importa que ele seja do exército. Ele diz que nossa posição será invadida, não podemos nos mover, não temos gasolina nem diesel, ninguém se importa, eles não recebem isso, se sua posição for invadida, então é isso. Quem liga, e eu fico feliz em ver isso. Que se você tira gasolina ou diesel dos sistemas, não são só os civis, é o exército também. Ninguém consegue mais se mover, inclusive o exército. Então isso mostra que funciona perfeitamente. O que os ucranianos têm feito nos últimos 2 anos. Às vezes é repetitivo relatar isso. Às vezes é repetitivo ver. Às vezes nem mesmo os veículos de notícias mostram mais esses ataques para nós porque eles se tornaram tão comuns. Mas agora começamos a ver os resultados e eles não são comuns. Eles são incríveis. É isso, meus amigos. Eu estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Até o meu próximo vídeo, não deixem de voltar e tchau.